E vou te falar, o sobrenatural tem interesse de muita gente na internet, fala a verdade. Sim, sim, porque o sobrenatural, ele é aquela coisa, né? Ou você gosta pelo fascínio, pelo mistério, Sim, tipo, existe, não existe, será que é, né? Aquela coisa meio assim, eu acredito que pode ter alguma coisa além, né? tá. Então, ou você simplesmente acha uma pataquada e quer dar risada, quer Sim, zoar, quer, sabe? Tem a galera que acompanha só pra, tipo, é, só pra criticar, né? Mas tá valendo também, né? Cada um com a sua sim, crença. Desde que não seja desrespeitoso, desde que não lógico. vá contra. Porque o limite da brincadeira é o respeito, né? É, Passou disso, eu acho que daí já não é mais nem brincadeira, né? Mas é isso, né? O sobrenatural, ele meio que tá lado a lado com o cotidiano, não tem como fugir. é verdade, é E uma verdade. coisa que é bem interessante aí, falando do ponto de vista de cineasta, né? Aham, De um aspirante a cineasta e tal, é que o terror, eles falam, né? Da tragédia e do humor e tal. Não vou entrar nessa pauta muito teórica assim, mas o terror é uma coisa assim que ele anda com todos os outros gêneros. Por mais que você esteja assistindo um filme de ação, você esteja acompanhando uma novela, um drama, uma coisa do tipo, ou um filme, um documentário. Se passar uma situação que ou leve para uma coisa que você não consiga entender, decifrar, falar é isso, ou te cause uma sensação de medo, de aflição, é terror. É sobrenatural. é verdade. Então ele tá lado a lado ali com o cotidiano, É entendeu? verdade, é Tem o verdade. terror de você ficar preso no trânsito de São Paulo e tem o terror de sua casa estar assombrada, né? Sim. Tudo é terror. É verdade. E quando a gente é moleque, velho, eu não sei, tá? Eu tenho um pouco dessa variação, mas você me corrige. A molecada de hoje em dia, vamos falar, geração 2000, 2000 e pouco, não viveu um pouco do terror que a gente vivia quando era moleque. Vou dar um exemplo. Lá onde minha avó morava, uma mulher se matou, enforcada numa casa. Aham. Meu, a gente chegou a perder jogando bola umas 4, 5 bolas lá, porque ninguém pulava pra Entra. pegar. Ah, sei Porque bem como é isso. a casa ninguém mais morou, ficou lá Fica abandonada. Aí amaldiçoada, né? chutava, pulava, ô, pega a bola. Eu não pego. Ah, você Aham. não, eu não pego, deixa quieto. Perdi a bola, mas não pulava lá pra pegar. É, mas cara, todo moleque do interior, ele tinha o vizinho esquisito, que Aham. para alguns era o lobisomem, para outros era um cara Aham. bruxão, alguma coisa assim. A vizinha bruxa, todo moleque tinha aquela senhora de idade, para Sim. não ficar tirando também, chamando de velha, torto e Aham. direito, né? Mas todo mundo tinha algumas figuras, né? E também os lugares, né? Então, Sim. tipo, eu também sou do interiorzão, interiorzão. O bairro onde eu cresci, lá na minha cidade natal, ele é um bairro que hoje ele é 100% urbano, já tá dentro da cidade. Mas quando eu cresci lá, ele ainda era um pé rural, um pé urbano. Ele era periferia, no sentido de periferia mesmo, sabe? Tá. Ele era o que margeava ali o centro da cidade, né? E aí era uma coisa assim, tinha umas chácaras, tinha umas casas com terrenos maiores e já tinha aquelas casas convencionais uma do lado da outra, né? E era terra, né? Aí conforme eu fui crescendo, o asfalto chegou, aumentou muito o número de casas, aí fizeram um bairro novo para cima, um bairro novo pro Sim. lado, e aí foi mudando. Mas eu peguei muito esse negócio de tipo assim, tô na cidade, mas ao mesmo tempo tô no mato, sabe? Aham. E com a família toda da roça também, então era um pé lá, um pé cá. E aí também tinha um lugar lá que era um terreno baldio grande, assim, sabe? Que eu nunca foi ocupado. E aí um vizinho lá, que era inclusive vizinho de muro comigo, ele pegou e eu não sei até onde, o que realmente era dele ou não. Eu acho que alguma coisa lá poderia ser dele, porque era um terreno muito grande. Tá. Mas ele falava que tudo era dele. Mas Tá. não era, sabe? Certo. E aí, lá, ele fez um monte de barraquinha, alugava com uma galera assim, que, tipo, realmente não tinha dinheiro, porque era barraquinho de madeira, sabe? Simples, coisa simples. Não, era tipo. E aí, molecada, né? Chamava de favelinha. Aham. A gente brincava lá e tal. E lá aconteceu a mesma situação assim também. Teve um senhor que morava lá. Era um senhor que até todo mundo gostava bastante dele e tal. E o que aconteceu é que uma vez ele pegou um monte de madeira na rua, porque passava frio à noite na casinha, queimou lá e pegou fogo e ele não acordou, né? Ou ele estava muito alcoolizado, não sei o que aconteceu. Putz. E Aham. faleceu dentro da casinha. Rapaz, quem que andava lá à noite? É. É tipo Quem que isso. falava as coisas, entendeu? Não dava, cara, não dava. É verdade, é verdade. Porque todo mundo fica com medo, né? Não, cara, você acha que você vai ver, você acha É. que alguma coisa vai acontecer. Ixi, Você acaba gerando um monte de coisa, né, bicho? Na é. cabeça você fala o quê? E outra coisa que era muito engraçada, né? O bairro que eu cresci chamava Jardim Grajaú. E Aham. perto dele tinha um bairro, tinha um Miguelzinho, né? Acho que é São Miguel, eu acho, né?
Miguelzinho, e do lado, assim, tinha um bairro que era Varginha. E aí, moleque, ficava vendo aquelas coisas do ET de Varginha, passava na nossa cabeça que era ali, entendeu? Não tinha nada a ver, Varginha lá em Minas Gerais, né? Sei. E a gente ficava pensando, caramba, mano. Molecada, né? Moleque de 7, 6, 8. Os Sa- mais velhos ali tinham uns 8, 9, e eu e os outros devia ter 6, 7. E na nossa cabeça era a Varginha dali, né? Aham. E aí a gente falava, caramba, mano, e tinha uns moleques que iam nadar na represa lá. Quando começava a escurecer, eles já voltavam pra casa correndo. Medo de VT, cara. Caramba, isso é muito louco, sabe por quê? Porque minha avó, na parte de mãe, é Minas, mas, meu, de Varginha, onde ela tá lá no Nordeste de Minas, quase perto da Bahia, lá Montes Aham. Claros, lá pra cima. E Varginha é longe pra Boné, se for mais ou menos, não é tão perto, né? É longe, É, beleza. E, velho, quando aconteceu aquilo, a gente tava em Minas, moleque, eu e meus primos cagava de medo. é. Porque fala, mano, esse negócio foi em Minas, então, tipo assim, Tem né? ET aqui, cara. Então, assim, tem ET aqui. Por exemplo, aí depois até eu já recebi o Edson Boaventura aqui, Aham. focado, tal, gente boa pra caramba. E eu falei isso pra ele, eu falei, bicho, quando a gente era moleque, a gente tinha medo, porque falou, velho, ele tá em Minas o ET de Varginha. Varginha é só o nome, mas tá em Minas, em Minas Gerais. E é verdade, porque você fica pensando nisso, quando você é moleque, você fantasia muita coisa na cabeça, né? É, loucura, loucura. E ainda as coisas contribuem, né? Principalmente moleque anos 90. Uma coisa que eu nunca esqueço, que eu sempre conto quando eu tô conversando com as pessoas e lá no meu canal, eu não lembro direito o que que aconteceu. Era uma época meio maluca, porque a gente tava vivendo tempo de Varginha, tempo de chupacabra, tempo de Sim. tudo, né? E aí, um dia lá, meio aleatoriamente, deu na rádio da cidade que o guardinha, sabe o guardinha? O Sim, Piuí o lá, que Piuí passa que lá, passa. diz que a rua era da 1 a 12, né? A minha era Aham. 4. Aí na rua 8, eu acho, eu vi um lobisomem, vi um lobo Vixe, grande, né? a Eu cidade lembro que os parou. moleques vinham jogar bola, os moleques das ruas de cima vinham jogar bola na minha rua, cara. Porque não Aham, ficava lá à com noite, medo. entendeu? É, Então, você imagina você na rádio da sua cidade, não é uma época que ninguém tem computador, não ninguém tem tem. celular, ninguém tinha Diversão é rua, nada. diversão é rua. Diversão era rua. Você tá É, escutando uma coisa que você tem como, tipo assim, referência. sim. Porque a rádio falava, você acreditava. Segurança patrimonial no Jardim Grajaú, encontra com um cachorro gigante na Rua 8. Puta que pariu, cara. Quem que quer ficar Quem que lá? quer ir lá, cara? É, Pô, era esses absurdos assim, cara. sim. Era esses absurdos. E aí, ainda nesse tópico, né? A Ribeirão Branco, que é do lado de Itapeva, se vocês colocarem no YouTube lá, reportagens, Chupacabra, Ribeirão Branco, ou até Itapeva, vai aparecer um monte. Tem reportagem da Record, tem reportagem do Aham. Fantástico, tem reportagem do Globo Report, tem um monte, cara. E aí, numa a mais famosa, um tio de um amigo meu apareceu, era vizinho de uns parentes meus lá também. Aham. Aí apareceu também um outro parente de um outro moleque lá da escola também. E aí foi um negócio feio, porque, ou seja lá o que for que atacou Ribeirão Branco lá, matou um monte de De galinha, galinha. cabra. E a reportagem mostra tudo, cara. Que Mostra louco. o coitado da cabrinha com o pescoço quebrado, assim pro Aham. lado. Imagina você assistindo isso daí, É, cara. não, moleque ainda. É, E assim, é só realmente se ligar a TV era notícia, os pais e a molecada era desenho. pirando, pirando. Porque não tinha TV a cabo. Nessa época não era. Quem tinha era quem tinha mais grana. Mas era ou jogar bola na rua, ou brincar na rua, voltava, assistia um desenho de manhã, alguma coisa assim. É. E os pais assistiam televisão, novela à noite pra tarde, né?